E aí, pessoal? Aqui é o Marcelo Dapper do Dev Heroes. E esse é o quarto vídeo da série Introdução ao React. E nele nós vamos ver sobre o JSX, que é uma extensão de sintaxe para o JavaScript. E é muito recomendado para ser usado com o React, para nós descrevermos como a UI ela deve se parecer. Embora à primeira vista pareça com uma linguagem de template, JSX ela vem com todo o poder do JavaScript. Vamos então ver como usar? Nós poderíamos continuar escrevendo nossos componentes dessa forma, apenas utilizando essa API React Create Element. Com isso, escrever uma aplicação inteira. Mas isso, com o tempo, ia acabar se tornando algo complicado, quando você tivesse componente dentro de componente dentro de componente. Para simplificar as coisas, o time do React ele criou uma sintaxe chamada JSX. JSX, que talvez você já tenha ouvido falar. Ela é uma sintaxe bastante parecida com o próprio HTML, mas que pode ser utilizado dentro do JavaScript, dentro de seus componentes. Vamos refatorar então agora esse código para utilizar essa sintaxe, JSX. Então vou comentar essa parte aqui. Deixa eu remover esse log e comentar essa parte. Agora vamos recriar o nosso componente H1 utilizando o JSX. Const H1 igual a H1 introdução ao React. Vamos adicionar uma class name, title. Vamos salvar. Pronto. Essa já é uma sintaxe muito mais familiar para quem já conhece o HTML. Temos o nosso elemento HTML, o H1. A única diferença que vemos aqui do HTML é que precisamos utilizar o class name. Como comentado anteriormente, o class é uma palavra reservada no JavaScript. Então nós temos que utilizar essa nomenclatura aqui de class name para informar nossa classe. E aqui, um HTML normal, onde nós passamos o filho dele dentro da tag. E o resultado que nós vemos aqui no lado é exatamente o esperado. Nosso título é renderizado. E se desejarmos agora que esse title seja envolvido por um span, nós podemos fazer isso. Deixa eu recortar, colocar um span aqui. Colocar o texto dentro. Pronto, agora nós temos que o nosso H1, ele tem como filho um span, que tem como filho esse texto. E o resultado que temos na tela é exatamente o mesmo que nós tínhamos antes, utilizando a API Create Element. Mas se olharmos rapidamente, fizermos uma comparação, o que é de leitura mais fácil? Usando a API JavaScript do React ou utilizando a API JSX? Para quem já está habituado com HTML, com certeza essa é uma API muito mais clara, muito mais fácil de entender. O JSX, ele não é simplesmente uma reprodução do que é o HTML. Ele combina o HTML com o JavaScript. E nós podemos passar a ter JavaScript dentro do nosso código JSX. Vamos ver um exemplo disso agora. Vamos criar uma variável const. Vou chamar de text, que vai ser igual a introdução ao React. Então, caso eu queira ter esse valor desse texto em uma variável, eu posso fazer isso. Criar essa variável. E agora, será que basta eu simplesmente substituir aqui? Será que vai acontecer? Vamos ver. Vou salvar. E, é claro, aqui nós simplesmente estamos mandando ele renderizar string text. Para o JSX entender que isso é uma variável, nós devemos ler de uma variável e não uma string, nós vamos usar essa sintaxe utilizando chaves. Vou abrir e fechar uma chave e dentro dele vou informar qual é o nome da minha variável. Isso informa ao JSX que aqui inicia e aqui termina código JavaScript que eu posso inserir dentro. Vou salvar. E agora nós temos novamente o resultado esperado, introdução ao React. Isso vale tanto para elementos como o children, nesse caso, como também para as próprias propriedades. Const class name igual a title. E agora nós podemos também substituir essa propriedade, que aqui é apenas uma string, para ser um JavaScript. Então, o que vamos fazer? Abrir chaves e passar agora o nome da nossa variável. E se observarmos, continuamos tendo o mesmo title como class aqui. Essa forma com que estamos fazendo seria algo parecido como passarmos aqui essa variável text. Mas, como nós vimos, também podemos passar como uma propriedade. Então, vamos fazer o mesmo aqui. Children igual a text. Agora, nós não precisamos mais ter o text aqui dentro. E também, como é uma tag vazia, nós não precisamos mais dessa tag de fechamento. Nós podemos fechar diretamente aqui a tag. E ela fica autocontida. Vamos salvar. E agora o resultado é exatamente o mesmo. Embora seja possível nós utilizarmos dessa forma, passando uma própria children, para quem já é acostumado a utilizar HTML, esse formato onde você passa ele como um filho da tag span se torna muito mais natural.
Agora um ponto de atenção que precisamos lembrar. A sintaxe JSX, ela não é JavaScript. Então, se eu tiver um projeto onde apenas o JavaScript está configurado, eu não vou conseguir utilizar essa sintaxe JSX. Esse projeto, ele foi iniciado com a ferramenta, o Create React App, que ele vem configurado com o Babel. E o Babel, ele pega o código JSX e transpila para um código JavaScript que o browser vai entender. Vamos ver como isso acontece. Vamos copiar esse texto e vamos aqui no site do Babel e utilizar o conversor automático que ele tem. Desse lado nós colocamos o nosso código moderno do JavaScript. Nesse caso está habilitado suporte para React. E uma vez que eu colar o código aqui, deste lado nós vamos ver o código equivalente em JavaScript que no final será convertido pelo Babel. Vamos ver? Notem que interessante, né? Essa parte inicial aqui, ela é JavaScript puro, então não houve a necessidade de conversão do nosso código. Mas essa parte, onde nós declaramos a sintaxe JSX, ela é convertida para a API do React, a Create Element, que nós vimos no vídeo anterior. Então, o nosso bundle final que vai ser gerado pela nossa ferramenta, nosso processo de build, ele vai, ao final, gerar, então, um código JavaScript, onde aqui nós chamamos o Create Element, passando o H1, e um objeto com os seus atributos, onde nós temos o class name. E depois, como terceiro argumento, nós informamos um novo componente, um novo React Create Element. Agora passamos o span com a tag. Ele não tem, como vemos aqui, não tem nenhuma propriedade, então a própria vem como null. E aqui nós vemos, então, o terceiro argumento, o nosso children, a própria variável text. Essa ferramenta do Babel é bastante interessante porque permite você ter essa visibilidade. Recomendo que vocês brinquem um pouco e façam algumas alterações aqui nessa sintaxe JSX e ver qual é o resultado que nós vamos ter no final quando o nosso código ele for compilado para um JavaScript que o browser vai compreender. Então vamos recapitular o que vimos nesse vídeo. Nós aprendemos como utilizar a sintaxe JSX para criar componentes React e notamos que é uma sintaxe muito parecida com HTML, onde você declara suas tags e como filho você pode receber outras tags ou também texto. Nós aprendemos que o JSX ele permite usarmos JavaScript dentro da nossa sintaxe parecida com HTML. Para isso, utilizamos a abertura e o fechamento de chaves e dentro podemos passar uma variável. Aqui nesse caso, nós criamos uma variável para o texto e outra variável com o class name ou a classe que esse H1 irá receber. É isso, pessoal. E no próximo vídeo nós vamos começar a criar os nossos primeiros componentes utilizando o React. Até lá!